Paróquia São Sebastião, caríssimo diácono e povo de Deus aqui presente. Nesta noite me coube esta pequena reflexão que nós vamos fazer hoje com esse tema: anúncio e o sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa. Eu, ouvindo este Salmo 49, ele está todo dentro do tema. Então eu pediria à menina para cantar apenas o refrão deste Salmo para a gente poder começar a entrar na nossa introdução. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Cantemos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Só vocês agora. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, amados filhinhos, tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, isto devereis ter no pensamento. Assim escreveu o apóstolo das nações, Paulo de Tarso, aos cristãos da cidade de Filipe. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem, sempre maior. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças físicas, psicológicas e espirituais. Procura o bem e opta por ele em atos concretos. Quando eu escuto esta expressão de dar o de melhor, eu me recordo da passagem do Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná, aonde que o mestre Sala chama a atenção do noivo. Depois que nós estamos embriagados, você serve o vinho melhor agora para nós. É para dizer assim, que dentro desse caminho em que estamos percorrendo, na nossa vida cristã, nós somos sempre chamados a dar o de melhor para Deus e o de melhor para os irmãos, e vivenciar de um modo melhor a nossa fé. Eu até quero parabenizá-los, porque acredito esses 130 pessoas que estão aqui hoje estão dando o de melhor para Deus, porque estão enfrentando grande sacrifício do próprio Covid, essa gripe maluca que está aparecendo aí, e nesta igreja ter 130 pessoas é para dizer que nós, então, estamos aí fazendo esse sacrifício, estamos testemunhando, estamos caminhando numa vida de fé. Então, é com esta alegria, com esse sinal que cada um de nós deve viver. O fim de uma vida virtuosa consiste em viver o fato de sermos criados como imagem e semelhança de Deus, como fundamentam as Sagradas Escrituras. Então, nós somos chamados a viver essa vida de sacrifício, lutar para uma vida justa, mas não esquecer de uma coisa. Às vezes nós esquecemos que somos esta imagem e semelhança de Deus. E por isso devemos, no nosso dia a dia, lutar por essas causas justas, pelo irmão, pela irmã. Eu gostaria até de deixar assim
um exercício para vocês, quem tiver tempo, podia ver o filme da Santa Dulce dos Pobres. Uma mulher, assim, dentro desse tema, quem ver esse filme, Santa Dulce dos Pobres, vai entender melhor por tanta dificuldade que aquela mulher passou, mas ela tinha a virtude da prudência, ela tinha a virtude da força para perseverar nesse propósito, porque a obra não era dela, ela lutava por uma causa justa. E hoje, após a sua morte, chegou ao altar da Igreja Católica e deixou uma obra magnífica, porque foi uma pessoa que enfrentou N dificuldades, mas sabia ter o dom da força, como o padre Alain faz uma chamada no link dele aí para a novena, e ele diz, né, que a gente deve viver essa força do apóstolo Paulo, para poder superar toda esta nossa dificuldade. Então, a Santa Dulce dos Pobres, dentro desse tema que está sendo proposto hoje, eu proponho, às vezes vocês estão em casa, dá uma olhada nesse filme, Santa Dulce dos Pobres, que vai ter o cunho certíssimo dentro desse tema proposto para hoje. Depois também vai dizer, as virtudes humanas são disposições estáveis, atitudes firmes, perfeições habituais da inteligência e da vontade, para que guiam nosso procedimento segundo a razão e o coração, ordenam nossas paixões e regulam os nossos atos. Elas conferem docilidade, domínio, alegria para se levar uma vida moralmente correta. As virtudes humanas que são sustento e uma vida feliz são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Ontem o padre Rogério falou da fortaleza. Então é isso. Um cristão, ele tem que ter essas virtudes para poder enfrentar diversas realidades do nosso dia a dia. Essas realidades aonde? Na nossa família. Essas realidades aonde? No nosso trabalho. Essas realidades aonde? Na nossa própria comunidade. Porque, com certeza, tem alguém que nos impede de fazer esse caminho da justiça, esse caminho do amor. E aí, nós temos que ter esta paciência, como Irmã Dulce teve com a superiora, como a Irmã Dulce teve com os governos da Bahia. Então, com esse caminho de uma vida de sacrifício, que nós, então, tendo essas virtudes dentro de si, para justamente caminhar numa nova luz, numa nova graça e numa nova paz. Por isso que eu digo que este Salmo 49, o tema dele está aqui dentro da nossa caminhada. Vai dizer, a prudência dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher os meios justos de atingi-lo. Ela é condutora, pois guia as outras virtudes, indica-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia o juízo da consciência. Então, justamente, a prudência vai nos educar para esse caminho que nós
estamos vivendo dentro desse tema, anúncio e o sacrifício da própria vida, na defesa de uma causa justa. Então, dentro desse caminho que a prudência indica para nós vamos sempre lutar por aquelas causas justas, mas com uma grande iluminação de Deus em nós, tendo essa presença de Deus em nós, e também olhando um pouco a vida de muitos santos que também viveram essa mesma dimensão. Então, a prudência vai nos educar, né? Então, por uma causa justa, eu vou pensar 10 vezes se eu vou fazer aquele julgamento e se esse julgamento realmente está correto. Ao invés de eu julgar, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, esse irmão, esse próximo que está do meu lado? Isso é uma causa justa, né? Então, agora nesse tempo de pandemia, por exemplo, os nossos vizinhos que passaram necessidade, o que eu fiz para ajudá-los? E aí? É uma causa justa lutar por aquele que sofre, fazer as indicações, poder socorrer, poder ajudá-lo, fazer um sacrifício. Hoje eu tenho, mas eu vou dividir com alguém aquilo que tenho, né? Então, é com essa dimensão que nós vamos caminhando. Por isso, tem uma música muito antiga que vocês estão careca de cantar, que a gente canta assim: prova de amor maior não há. Mais uma vez. Eis que eu vos dou amai-vos uns aos outros como eu. Prova de amor maior não há. Então, amados filhinhos, a fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a consciência na prática do bem. Ela torna firme a decisão de resistir à tentação e de superar os obstáculos na vida moral. Dispõe a ir até a renúncia ao sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa e nobre. Então, a gente cantou: como eu vos tenho amado. Será que dentro dessa nossa caminhada, como a gente cantou assim tão belamente, como eu vos tenho amado, eu tenho buscado realmente viver esse verdadeiro amor, como nos apresenta aqui na Fortaleza, que vai dizer: e até a renúncia e ao sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa e nobre. Se vocês verem o filme de Santa Dulce dos Pobres, ou até mesmo o filme de São Francisco de Assis, que é belíssimo, aqui apresenta esse tema com muita serenidade. Até mesmo o beato Carlos Acuti, o que tem uma devoção à Santíssima Eucaristia, estava vendo um pedaço do filme dele, e justamente, né, ele saía com tênis novo,
e encontrava um pobre que estava sem o tênis, ele tirava o tênis dele e dava para o pobre e ia para casa sem o tênis. Olha que bonito. Isso na adolescência, um adolescente vivendo isso. Viver essa prova de amor, vivendo essa grande dimensão desse amor. Nunca procurou tanto Carlos Acuti, São Francisco de Assis e a Santa Dulce dos Pobres, nunca excluiu ninguém da sua vida. Que belo. A todos viveu como esta música, como eu vos tenho amado. E é dentro desse tema que nós também devemos viver o nosso amor. Não precisa amar as grandes coisas. Amem as pequenas coisas, os pequenos atos do dia a dia, lá na nossa casa, no nosso trabalho e aqui na nossa comunidade. Viver este amor. Aí vai falar: a temperança modera a atração dos prazeres inócuos e proporciona o equilíbrio do uso dos bens criados, assegura o domínio da razão e da vontade sobre os instintos e mantém do desejo desenfreado nos limites da honestidade. É interessante, aqui eu poderia abrir uma lacuna para, assim, de um pequeno testemunho. Nesse período da pandemia, aí do ano de 2019 que começou, eu fiquei pensando na igreja fechada, tudo fechado. Como é que vai ser para eu pagar as contas? E se alguém chegar aqui pedindo comida, como é que vai ser? Olha, nesse período, foi um período de testemunho muito claro. Não faltou o necessário para pagar os funcionários, não faltou alimento para nós, não faltou nada para pagar as contas. E nós demos muita comida àqueles que pareciam na nossa casa, batendo lá, porque não tinha nada para fazer em casa. Esse período da pandemia, aquele início, foi um momento muito forte. E aí eu testemunho que a Igreja Católica, ela tem um amor muito grande, aonde que ela caminha com esse espírito de anúncio do Evangelho da vida e também faz sacrifício por aqueles que sofrem e luta por algumas causas justas que são necessárias em toda a nossa vida. Então, nós como Igreja Católica podemos ter defeitos, não somos santos, não somos perfeitos, mas uma coisa podemos dizer: o que existe nessa igreja é a caridade, é o amor. E é isso que nós não podemos deixar perder na nossa vida. O cristão tem que ter o dom da caridade, porque se ele não tem o dom da caridade, o seu cristianismo é imperfeito, porque a caridade é que gera frutos, é que gera obras, e dentro desse gerar a obra, nós estamos lutando por uma causa de alguém, desse alguém que necessita. E uma coisa muito assim bonita, que Padre Carlos Magno e eu, a gente quando trabalhava lá, então a gente abria a igreja e de vez em quando aparecia lá alguém chorando, triste, e a gente sentado lá atendia essas pessoas. Então alguém falava: olha, cuidado para não pegar o Covid, não deve estar assim atendendo. Mas se o irmão que sofre é uma causa justa para poder consolar
nesse momento de dor. Amados, e termino com uma pequena leiturinha deste livro, que é uma leiturinha pequena, mas é que fala a conquista das virtudes. Nós, como cristãos, devemos lutar para adquirir essas conquistas das virtudes, e quando a gente adquire essas conquistas da virtude, a nossa família muda, a nossa comunidade muda, o nosso trabalho também muda. Então, a gente tem que buscar sempre uma transformação interior. Eu estava observando assim, sempre quando eu sou chamado para celebrar um tema da novena, eu costumo olhar todos os temas e digo assim: Padre Alain, você foi muito feliz na escolha de todos esses temas, parabéns, estarei lá rezando por vocês, para que todos aqueles que vierem aqui, poder assim, transmitir esses temas, para que ajude a transformar a nossa vida, para que nós tenhamos mais força, como São Sebastião, que vocês conhecem a vida dele, que é a primeira vez que não morreu, mas teve a força de se apresentar novamente ao imperador e dizer: olha, é este Deus que eu adoro, é este Deus que eu sigo. Então, que nós, como devotos de São Sebastião, possamos seguir esta metodologia, não esmorecer, não desanimar, né? Hoje aqui somos 130, mas amanhã convida o seu vizinho, convida o outro, para também vir aumentar mais esse número, para poder sermos fortes, para fazer sempre esta caminhada de fé. Então, eu termino apenas com esse título que tem aqui no livro. O título diz assim: as virtudes regulam os nossos atos. É ainda o catecismo que nos diz no mesmo lugar que as virtudes regulam nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Então, a razão e a fé caminham juntos. Por isso que devemos ter esse dom da caridade, porque Deus é amor. Vamos ficar agora num comentário inicial sobre esta frase, que exigirá um tratamento mais amplo. Por ora, basta dizer que não custa nada perceber que muitas vidas são condutas desreguladas, sem ordem nem sentido, improvisadas e pouco racionais. Parecem ser com um carro que perdeu o volante e os freios e se atira rua abaixo. E é uma verdade, às vezes nós cristãos acabamos agindo assim, somos destemperados. Por que somos destemperados? Porque justamente não buscamos às vezes uma formação, não buscamos rezar como deveria, não buscamos conhecer a igreja e o próprio Deus da nossa vida, como São Sebastião testemunhou. E diz: acabo de falar de condutas desreguladas. Isso propicia um esclarecimento útil. As virtudes, já vimos, são elementos da construção de uma vida moralmente boa. Você sabe o que é a moral? A palavra moral procede da palavra latina mores, que significa costumes, comportamentos habituais. Portanto, a moral avalia
os bons e maus comportamentos. Por seu lado, a palavra virtude também procede do latim virtus, que significa força, potência. Somente as virtudes, com a graça de Deus, têm a força, o poder, a capacidade de ordenar e governar a nossa conduta sem desvios nem desastre. Então, olha aí, nós precisamos ser cristãos cheios de força, cheios de potência, cheios de coragem, cheios de esperança. Não podemos ser cristãos vazios. Precisamos encher a nossa vida de Deus, pois quando enchemos a nossa vida de Deus, somos capazes de fazer o anúncio e o sacrifício da própria vida. Qual é o sacrifício da própria vida? Dar a vida pelo outro. Dar tudo que tem de você ao outro. É isso. Depois, na defesa de uma causa justa, quantos que precisam de uma orientação, de uma ajuda e de um auxílio, onde nós, às vezes, também ficamos na omissão, podendo ajudar aquele irmão, aquela irmã. Então, eu termino deixando esse refrão desta música novamente. Prova de amor. Mais uma vez, bem bonito, para terminar. Eis que eu vos dou prova de amor. De pé, todos de pé. Coloca a mão no coração e canta isso. Deixa só o violão tocando e pede hoje, nessa noite, meu irmão, minha irmã, a graça. E esta graça de dar a sua vida pela sua igreja, pela sua família, pelo seu irmão. Peço, Senhor, na intercessão de São Sebastião, a graça da perseverança, que nada te separe de Cristo, desta igreja aqui de Carangola. Peça a Cristo o dom de ter a virtude de amar, de dar a sua vida pelo seu irmão, pela sua irmã. Você tem dificuldade lá na sua família de amar alguém? Peça esse dom ao Senhor. Você tem dificuldade aqui na comunidade de amar aquele irmão, aquela irmã que cometeu uma injustiça com você, ou lá no teu trabalho? Vai pedindo, meu irmão, esse dom de amar. E você que está nos acompanhando em casa, pela internet, também vai pedir no Senhor esse dom de amar. Pede a intercessão de São Sebastião para toda a sua vida. Existe alguém na minha vida que eu estou sem falar, que eu esteja de mal? Olha o que você cantou. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida
pelo seu irmão. Eis que vos dou um novo mandamento. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque essa pessoa na tua oração e peça ao Senhor essa reconciliação. Vai pedindo isso ao Senhor, o dom de amar, o dom de perseverar, o dom de perdoar. E também, se você ver alguém que precisa de um auxílio de algumas leis municipais, estaduais, ou até mesmo nessa lei do INSS, ver como poder ajudar esse seu irmão, essa sua irmã. Aquele que está enfermo em casa, que ainda você não visitou, que é membro da tua família, membro da tua casa. Vai pedir no Senhor esse dom. Aqui com certeza se faz a campanha do quilo. Quantas vezes eu não trago o alimento para a igreja para ser distribuído aos pobres, aos necessitados. Meu irmão, que nós tenhamos um coração nesta plenitude, que viva a caridade, que viva o amor e que sejamos generosos com aqueles mais carentes. Sim, meu irmão, minha irmã, peça isto ao Senhor pela intercessão de São Sebastião, a virtude da força, a virtude da alegria, a virtude do autodomínio, não deixar o mal te dominar, não deixar o pecado te afastar de Deus, não deixar o pecado te afastar da igreja. Meu irmão, procure isto na tua vida. E agora, para terminar a nossa oração, cantemos: prova de amor maior não há. Amor maior não há Que doar a vida pelo irmão. Mais uma vez para terminar. prova de amor maior